Bem-vindos a mais um episódio de Pode ser moda. Pode Ser Tudo. Hoje nossa convidada é muito especial. Ela é formada em administração, em design de moda. E ela participou da minha formação e da Ju, então acho que vai ser bem bacana vocês conhecerem quem é a nossa convidada, que sabe falar de muita coisa e dar aula de várias matérias bem bacanas. Bem-vinda, Dora Costa. Dora, conta um pouquinho pra gente da tua formação, que você já contou aqui, que a gente já falou, mas fala do seu mestrado, conta as matérias que você dá aqui na faculdade, enfim. Bom, a minha trajetória ela é bem interessante, porque eu me formei inicialmente em administração de empresas. Depois de 12 anos, eu resolvi mudar de área. Trabalhava numa instituição, numa corporação, né, num corporativo, que era uma fábricas de cimento, papel e açúcar e álcool. Eram usinas, então absolutamente nada a ver, até que eu resolvi que eu queria mudar de áreas. E aí eu fiz. Foi que deu esse gatilho? Era muito estressante, eu achei que moda ia ser mais calmo. Você sempre gostou de moda? Sempre gostei de moda, mas Acha que você queria sempre fazer moda? não. Por conta das pessoas que você não fez? Não, porque assim, na época que eu comecei a estudar para vestibular, essas coisas, não existia o curso de moda. Ninguém falava nisso. Tinham muito menos profissões para escolher em termos de faculdade. Era uma coisa muito mais resumida. Eu queria fazer, na verdade, jornalismo, mas o meu irmão impediu. Porque ele era casado com uma jornalista na época, estava no fim da ditadura, então ela tinha muita confusão com esses assuntos, né? Político e tal. E aí, e ele ficou preocupado e me desviou para a área de negócios. E daí eu fiz administração, trabalhei esses 12 anos. Inicialmente eu comecei em Recife, eu sou de Pernambuco, e daí de lá eu me transferi para cá. E aí aqui eu comecei a entrar em contato com outras coisas, e aí foi quando eu percebi que já tinha a área de moda se formando, já tem algumas instituições de ensino, e eu fiz uma que é muito interessante, que veio da França, numa franquia aqui, numa outra instituição aqui no Brasil. Eu fiz SMOD, uma escola francesa, e a primeira escola de moda no mundo. Então a minha formação foi muito boa. Eu tive aulas com pessoas que se formaram fora do Brasil, não que aqui não tenham bons formadores, claro, mas assim, a gente veio com uma metodologia que era muito diferente. E aí, a partir daí, eu fui trabalhar no Bom Retiro. Aí foi onde eu percebi que eu tinha trocado o estresse de 6 por meia dúzia. É muito estressante. E eu peguei ainda o Bom Retiro numa transição dos judeus para os coreanos. Então, os coreanos não falavam a língua direito, era um outro método de trabalho, que é muito interessante, porque eles são muito rápidos, né? Tem um processo produtivo de larga escala, muito assim, eficiente. Na época era muito eficiente, mesmo eles estando aqui há pouco tempo, digamos assim. Boa essa transição? Achei muito boa, aprendi muito com eles. E aí, na sequência, eu fiz uma pós-graduação na área de moda e criação. E aí eu comecei a atuar também na área acadêmica. Né? Foi... Não foi, vocês não tinham nem nascido. Tem muita história. Tem muita... Só pra vocês saberem, gente, a Dora deu aula pra gente na Belas Artes. Eu e a Beli, pra quem não sabe, a gente é formada na Belas Artes. Eu não sou formada, ela mentiu. Desculpa. Tá eu se sou formada em formando. design de moda na Belas Artes, ela tá se formando também. E eu estou aproveitando o gancho, né? Eu estou na Belas Artes desde a primeira turma de moda, há 23 anos quase. Então, Meu Deus, mas você tem quantos anos? eu tenho 60, vou fazer 61 agora. Não parece, né? É que E- ela é muito jovem, muito moderna. E aí, nessa trajetória, eu fiz o mestrado em comunicação e cinema. Depois eu fiz comunicação e semiótica como doutorado. Então, a minha área ela é negócios, moda e comunicação e semiótica. E aí, nesse meio do caminho, eu consigo transitar em várias áreas, de comunicação à administração, passando por produtos, moda e outras coisas também da área. E hoje você tá dando aula só aqui ou você tá trabalhando em outro lugar? alguma coisa? Eu tenho um espaço onde eu faço mentorias de negócios e aulas particulares, é uma coisa muito específica. O que são essas mentorias? São jovens formados como vocês, que querem um direcionamento muito personalizado. Ou Um coaching. não seria bem essa palavra, né? Coach, eu não gosto muito, porque às vezes a mídia ela acaba usando muito e ela, né? Fica muito distorcido. Mas seria uma mentoria mesmo, um encaminhamento, digamos assim.
E aulas particulares, por exemplo, uma pessoa que tem um certo interesse em uma área. Eu já peguei muitos alunos que eles já são formados, mas eles não querem nem mudar de área, eles querem desestressar. E aí vão ter aula de desenho, de ilustração, e aí é direcionado para o que aquela... Aí você tem um espaço. Assim. Tem um espaço onde eu faço isso. Então, eu trabalho na Belas Artes, Cidade Jardim, na Vila Mariana, onde eu estou terminando com os alunos que estão se formando, né? A última turma do campus Vila Mariana. Não vai ter mais aula? Não, por enquanto não. Paraíso, que é onde eu dou aula nos cursos de mídia social e comunicação digital. E em Sorocaba, que a gente também tem um campus lá de uma unidade lá em Sorocaba, que eu gosto muito, inclusive. A Dora me lembra muito da minha aula de ergonomia. Acho que a gente estava falando aqui nos bastidores. É muito legal essa aula. Que explica um pouquinho de ergonomia, porque eu acho que nem eu falando isso, você vai entender direito Ela o que mesma que tem é, que explicar. o que é, mas eu acho que foi o que me fez também virar uma chavinha de começar a ter uma percepção do outro. Que eu acho que a tua aula me trouxe isso. Fala um pouquinho pra gente de ergonomia. A ergonomia, ela como é que eu posso falar? Existe em todos os ambientes. Ela é uma disciplina que estuda o corpo junto com a antropometria, mas assim, essa cadeira ela é pensada ergonomicamente, para você ficar confortável, ficar com a sua altura tá compatível e por aí vai. Muitas coisas que a gente olha e nem percebe tem um estudo de ergonomia, né? Os ambientes, tudo para que o corpo ocupe o espaço adequado. E as roupas também. A roupa vem a modelagem com a ergonomia. Você tem que ter uma roupa onde você consegue levantar o braço, onde você consegue andar, onde você consegue ficar o dia inteiro com aquela roupa sem ela causar desconforto, ou porque é muito apertada, ou porque a modelagem não foi bem pensada para o tipo físico específico daquela pessoa que resolveu usar a roupa, né? E tem várias possibilidades dentro da ergonomia com a modelagem. O que eu acho importante hoje a gente sempre citar na moda, que é uma coisa que a gente tem muita, eu não sei, não vou usar essa palavra, mas por falta de outra, muito preconceito com corpos que não são reais. Né? A moda trabalha idealizando um tipo físico, e essa idealização ela sempre passa pela altura e pela magreza. Né? E nem todo mundo é assim, aliás, metade do mundo não é assim. Né? Não se encaixa. Esse é o primeiro passo da ergonomia junto com a moda, é tentar fazer roupas que se ajustem aos corpos reais. Hoje, se você chegar em qualquer marca, né, de larga escala, você vai ter dificuldades para vestir um corpo grande. Por quê? Porque o tamanho grande, na maioria dessas marcas, não passa de 48, 50, 52 já é um tamanho que para essas pessoas é incrivelmente grande, e não é verdade no dia a dia. Né? Então, esse é o primeiro passo onde a ergonomia pode interferir. A outra questão são ligados à moda inclusiva. Né? Isso foi o que mais me pegou, né? Foi essa questão. E eu acho isso muito que legal. eu nunca tinha pensado, tá? Eu sinto muito Faz sincera. a gente abrir, né, um pouco, E pensar pensar no outro. E pensar num propósito maior, que era o que você sempre falou pra gente. E o quanto as pessoas são diferentes mesmo. Porque a gente só fica, às vezes, pensando numa coisa única, numa coisa que a gente só sempre vê. E tem outras coisas, sabe? Que precisam ser abertas à mente e também para as pessoas verem mesmo, eu acho. Porque quando você inclui, né, você tem que lembrar que todas as pessoas também são consumidores. Né? Eles também têm uma parcela de contribuição, digamos assim, na economia. E na moda parece que essas pessoas não contam muito ainda. Né? Estamos em processo de redesign da moda e claro que essa moda inclusiva ela entra com um propósito muito grande, que é exatamente trazer todo mundo para um nicho, né, que é interessante, porque além de você não pensar no outro, você ainda tem uma outra história. Quando você pensa numa roupa específica para um determinado tipo físico, uma pessoa com PCD, né, uma pessoa com deficiência, você pensa numa roupa que não tem estética, ela só tem a funcionalidade. Ok, tá ótimo se já estiver pensando assim, mas e a estética? Onde é que fica? Onde é que fica a beleza? Né? Esse cuidado também tem pessoas. Autoestima, também quer, né? Exatamente, e isso não é levado muito em conta, né? Então, acho que quando a gente fala de ergonomia, a gente tem que falar não só da modelagem, que já é uma coisa, digamos assim, quase que obrigatória, senão a roupa não serve para ninguém, mas a gente tem que dar um passo a mais pensando nessas outras possibilidades.
E a moda, inclusive, ela vai incluir todo mundo com a característica do PCD, que é uma pessoa com deficiência. Umas vão ter mais... A roupa tem que ter um estudo realmente maior na funcionalidade, junto com a estética, mas a funcionalidade é obrigatória, senão ela não consegue ter autonomia, né, para vestir aquela roupa. E outras vão ter mais uma ligação com a funcionalidade, claro, mas é possível você fazer uma roupa para qualquer pessoa que sirva também para aquela pessoa com o PCD. Por exemplo, uma pessoa que tem deficiência visual. Se você tiver etiqueta e tiver canais que ela descubra que roupa é aquela, a roupa pode ser igual a qualquer uma outra pessoa. Exatamente. Eu lembro que eu escolhi fazer roupa no trabalho, né, da matéria dela, eu escolhi fazer sobre as crianças autistas, uma roupa para as crianças autistas, porque meus primos são autistas e isso me pegou muito também. Porque quando acontece com a gente começa a dar importância e A gente pensa mais, né? começa a pensar mais. E eu lembro que foi tão difícil achar estudo que tivesse embasamento para poder fazer esse trabalho. Que por mais que a gente pesquisasse, não achava, não conseguia ter, sei lá, ter uma fonte realmente muito boa. E aí, desenvolvendo o trabalho, a gente viu o quanto o mundo ainda não está olhando para isso e que é uma coisa que já está aqui. Já tá aqui. E assim, né? Eu diria que talvez são alguns diagnósticos, digamos assim, que é muito recente. Né? E se a moda, com todo esse tempo que ela já tem, não olha para o que já está no meio há um tempo, imagina as coisas que estão aparecendo, de certo modo, agora. Eu estou falando agora nesse momento contemporâneo. Então, é preciso que a gente olhe realmente com carinho para essa outra vertente da moda, porque ela realmente faz parte de um crescimento desse redesign que a moda tem que passar e está passando. Começa com a questão da sustentabilidade e tal, e esse redesign vai também para esse lado, que é incluir as pessoas. Tem um propósito. Fala-se tanto em propósito, no entanto, às vezes parece que o propósito é só o dinheiro. Roupas com mais propósito, né? Com causas mesmo. Não, e foi muito legal criar. A gente pensou numa estampa também, deixar a criança com cara de criança, sabe? Poder. Eu lembro que a gente pesquisou que, por exemplo, autista às vezes tem algum tipo de ataque de nervoso, fica estressado muito fácil. E aí, roupas às vezes justas, que lembram um abraço, às vezes fazia se acalmar. Era aquela de ar até. E isso foi muito legal. Porque, tipo, onde que eu ia saber sobre isso? Então, eu lembro que foi muito... E a gente viu a apresentação de todo mundo da sala, que foi mais legal. Desculpa, tá, gente? Eu não vejo a apresentação dos outros, mas nessa aula eu vi. Fiz questão de ver de todo mundo, porque realmente é uma aula muito legal. Foi muito legal, mas tem outras que a gente nem vê o grupo alheio. Apresenta e vai embora. Tchau, tchau, tchau. Mas essa eu fiquei até o final, porque foi muito legal. E isso você falou assim, de juntar, né, esses conhecimentos, e aí cada um apresentou um nicho diferente. É muito rico por isso, porque também vocês muito jovens, às vezes nem pensa, né? Tá todo mundo vivendo a sua vida e de repente você se depara com essas situações. Só se tem conta, se tem alguém perto. Exato. Aí dá um estalo. E é isso que eu acho que a gente tem que no futuro trazer. É trazer esse conhecimento, é trazer essa preocupação, esse olhar. E que eu até ia te perguntar, o que você acha assim, do futuro em relação a esse tema? Você vê pessoas mais atentas a isso? Você vê pessoas buscando mais pesquisas? Na verdade, tem algum exemplo pra gente hoje de alguma marca que você fala? Nomes assim eu não vou lembrar muito facilmente. A minha memória está como a de vocês, muito fraca. A gente só fica no celular, né? Então acaba esquecendo tudo. Mas assim, lá fora já tem algumas iniciativas. E em que sentido eu acho que a coisa fica mais interessante? A própria geração Z, que é a geração de vocês, ela já tem uma preocupação com a marca que tenha um propósito, né? Que tenha alguma coisa a oferecer nesse sentido. Recentemente, acho que a Reserva fez uma coleção para PCDs, né? É a que eu me lembro agora. É relativamente recente. E você vai encontrar outras marcas e logo, na minha opinião, isso vai acabar indo para outras marcas, vertentes de moda que acabam sendo difusoras de tendência, que é isso que importa.
tem que marcas grandes apresentarem, não porque é grande no sentido do nome, mas grande no sentido de difundir. De infraestrutura também. De infraestrutura e difundir. Tem muita pesquisa, tem que ter, né? E tem que ter um investimento, porque o que acontece? Na moda do dia a dia, não se investe muito em pesquisa para ver se a roupa é confortável. Você faz e vende, faz e vende. E outra coisa, você está fazendo sempre, como eu falei, para aqueles corpos idealizados que não tem problema nenhum. Mas quando você trabalha com essa outra vertente, você tem que ter mais um investimento, que nem, por exemplo, você falou dos autistas. Você não pode colocar qualquer tecido, você tem que fazer um estudo aprimorado. Então tudo isso... Específica, eu lembro que a gente... Nossa, eu não sabia disso. Dependendo do autista, sim. E isso varia. Sim, de pessoa para pessoa. E até os ambientes têm que ser preparados, né? Por exemplo, quando se fala de autistas, barulhos e tal, às vezes tem criança ou tem adulto mesmo que não gosta, texturas. Tudo isso tem que ser pensado, né? Então a moda precisa ter uma infraestrutura financeira, por isso que a empresa não é todo mundo que consegue fazer, porque ela tem que pavimentar nesse sentido de fazer os testes, de fazer muitos estudos. Isso a gente vê muito na área de esporte, marcas grandes elas fazem isso para ter o melhor tênis que vai melhorar a performance do atleta. Então, eles já são acostumados. Na moda, a gente precisa colocar isso em prática. Você olhando um parâmetro geral, porque na teoria isso não gera um lucro. Aparentemente não gera um lucro, Esse é que é o problema. Esse é o problema. E aí, por isso que eu falo que às vezes as grandes marcas, né, que elas estão à frente, eu estou falando marcas de... Nike, a Nike faz bastante coisa nesse sentido, né? Ele recentemente ele fez um sapato que você não precisa se abaixar para abotoar amarrar o cadastro. Você vai puxa aqui, Eu vi isso, muito legal. E eles fizeram isso baseado numa pessoa que tinha uma certa dificuldade em amarrar o sapato e precisava de um sapato para ele estudar na faculdade, né, na universidade, e ele queria ter autonomia. Faltava só isso. Aí a Nike fez um estudo e entregou esse sapato. Aí, junto a isso, fez um estudo também com os atletas paralímpicos e eles viram que tinha um mercado. Né? Esse sapato está no portfólio É que eu não vou lembrar os nomes do modelo, enfim. Esse aqui é um bem antigo, até um Air Max. Ela tem uma coleção de tênis. Ela é viciada É. em tênis. E, inclusive, a gente teve uma aula, qual que foi o nome da aula que a gente teve? Que a gente até desenhou tênis. Foi com você? Foi de acessórios. Foi de acessórios. Design de acessórios. Isso. Eu tive uma aula de acessórios com ela, muito legal, que a gente, enfim, a gente fazia um projeto final, desenhava um acessório, a gente fazia pesquisa a fundo em relação a ele, tecido, tudo, modelagem. E aí eu lembro que eu fiz um tênis. Então, nessa disciplina que a gente está falando, às vezes era um projeto de alfaiataria ou um projeto de moda praia, dentro tinha uma disciplina de acessórios. Né? E aí acabava que eu levava o conteúdo sobre os sneakers, na verdade a gente chama de sneakers, e era bem interessante, né? Porque cada um acabava desenvolvendo. Eu tenho... A minha primeira aula com ela, eu lembro que ela olhou e falou assim, gente, todo mundo tira o sapato, vocês vão desenhar o sapato de vocês. E eu, tipo, de chinelo. O que eu estou fazendo? Aí que foi na ergonomia também eu faço, porque a ergonomia exatamente, a gente não vê sapatos ergonômicos com estética. Ou vai ser ergonômico ou vai ter estética. No feminino, não, sapato feminino. Eu já pensei em algumas marcas. E aí, assim, a gente procura... Isso é outra coisa também muito interessante, porque realmente, como o sapato feminino, ele tem a estética, ele tem um bico fino, ele tem um salto alto e tal, ele realmente tem uma certa uma complicação ali para você estabelecer um conforto. Porque às vezes você tem que alargar o bico, deixar o salto mais grosso, não tão alto, ter um solado de borracha para trazer um certo conforto, uma meia pata, e tem uma certa dificuldade realmente juntar esses dois elementos. Agora, os sneakers, os tênis, eles são muito mais fáceis de você misturar a estética com o conforto, porque de imediato o tênis, ele já vem com o conforto embutido nele. Já é um conforto a mais, né? Aí você vai colocando, exato, ele é feito para
inicialmente para a prática de esporte, né? A maioria deles foram criados para isso. Então ele já vem com uma certa ergonomia nele, né? E aí você mistura a estética, que às vezes que nem o material, às vezes são alguns detalhes, mistura de cores, aí você consegue, porque você não mexe muito na estrutura do calçado, né? E hoje, qual que é a tua marca de tênis favorita? Eu uso duas que eu gosto muito. Uma é a Adidas e a outra é a Nike, que são as principais. Hoje esse é bem antigo até, tá descolando aqui, ele hidrolisou porque eu uso pouco. E assim, o tênis vai um recado aí para as marcas. Quando você usa pouco, ele hidrolisa. Hidrolisa o quê? A cola resseca e ele solta. O solado solta do corpo do calçado. Esse aqui não está aparecendo ainda, mas ontem eu estava com um que quase o pé estava para fora. Mas eu uso muito Adidas e Nike. Eu não sou uma colecionadora tradicional como a maioria que sabe os nomes, os modelos, porque a maioria Você só gosta de comprar e... Não, eu gosto de olhar a estética. Entendi. Você olha A estética. Se ele for diferente, você já pega. aí eu pego. Em qualquer lugar, em qualquer marca, mas as duas são as minhas preferidas. Você algumas peças. Na Adidas é 30, na Nike é 35, na Adidas é 34. É pequeno. É pequeno o meu pé. E aí assim, é interessante, porque realmente essas marcas, elas perceberam essa ligação com a moda para esses tênis que não são para a prática de esporte, que são tênis que eles falam, a Adidas chama de originals, que são os diferentes, e a Nike chama de casual, ou casual. E aí esses tênis, eles têm já essa pegada diferente do tênis de academia, por exemplo. Uma coisa que eu ia perguntar, só assim, tipo, até mudando um pouco, não mudando de assunto, mas você falou dessa questão, né, de você não usar muito e ressecar e ter esse descolamento da sola. E você sabe muito sobre moda circular. O que você acha, né, indo para essa pauta da moda circular, o que você acha que as marcas deveriam fazer? Porque é uma coisa que está muito em alta. E é uma coisa que eu acho que vai ficar. Tem que ficar porque a gente tem com os... o problema da questão climática é muito sério e a moda é a segunda maior poluidora no mundo, perde só para o petróleo. Para a gente ter ideia, né, da situação como é. A questão da economia circular ou do design circular, que melhor falando, que é um pouco mais abrangente, mas está realmente ligado, é você ter facilidade para consertar, por exemplo, os sapatos. Hoje em dia a gente não tem mais sapateiro. Até mesmo uma própria Nike, né? Ter um lugar, uma sede. Então. Reformular. Isso aí seria como é que chama? Um braço do design circular. Você ter postos da marca que criou o produto, onde você consegue levar para consertar e ele ter mais durabilidade, mais vida. O que as marcas ainda não perceberam, ou se perceberam ainda não colocaram em prática, é que assim, mesmo que você conserte o sapato, você não significa que você não vai vender outros. Esse conserto pode ser pago, vai gerar renda também do mesmo jeito, talvez em volume menor. Mas seria interessante porque você também consegue treinar pessoas que às vezes têm dificuldade de arranjar um emprego ou alguma coisa para colocar ela no mercado de trabalho, né, fazendo esse tipo de conserto e tudo mais. No mundo também, né? E aí você tem um sapato que vai durar, descolou, você vai, cola, paga-se por esse serviço, obviamente, né? Não é uma coisa... Ou até a marca pode criar uma espécie de... Quando você compra uma garantia, alguma coisa nesse sentido, e você ter facilidade para levar o calçado nesse lugar e conseguir usá-lo por mais tempo. Porque esse é um dos problemas, o descarte. Aqui em São Paulo, para a gente achar uma pessoa que faça esse serviço hoje é trabalhoso. Tem alguns cantos. Né? Tem dois, tem um shopping e um perto da minha rua. Outros a gente não vê assim. E são pessoas que às vezes têm bastante idade já. Né? Então isso também é complicado. E não porque a pessoa seja idoso que não consiga fazer, mas é que às vezes a pessoa se aposenta e pronto, ela não quer mais trabalhar porque já fez a vida dela toda fazendo aquilo e ela precisa de outras coisas. Então não tem quem substitua, né? E isso tem que ser, inclusive a própria moda inclusiva, ela faz parte desse leque da economia circular ou do design circular, que é tentar colocar todo mundo nesse contexto, né?
Mas para mim a mão de obra, eu acho que nesse sentido de conserto, por exemplo, ela é muito escassa hoje em dia. E isso tem causado problemas, né? Porque você acaba tendo que descartar uma coisa porque você não tem quem consiga reparar. Total. E o design circular, ele um dos braços é a reparação do produto. E até mesmo de revitalizar a roupa e você trazer uma cara nova, né? Uma amiga minha agora, ela tinha uma bolsa super antiga da mãe, preta. Era uma cor que ela já tinha outras bolsas que ela gostava de usar mais. Ela foi lá e pintou essa bolsa de rosa. Deu uma outra cara, outro sentido, né, pra peça. Eu acho isso muito incrível. E até no caso da revitalização, como você está falando, às vezes você tem uma bolsa de marca e tal, que pertence à sua avó e tal, você leva para esses lugares e eles revitalizam mesmo. Exato, eu acho E ela fica com um aspecto de nova, até mesmo a própria cor original. Assim, né? Então é muito importante eu isso. acho muito legal. E até queria agora falar em relação a você, né, como profissional. Você, para o futuro, o que você acha que vai fazer diferença em relação, até tipo nas suas aulas? Vai mudar alguma coisa dessa questão da moda circular? Você acha o que vem aí? Olha, para além da moda circular, o que eu acho que, e eu vou contra um pouco o que as pessoas falam, dizem e pregam, né? A gente tem falado muito em inteligência artificial, em processos, né, mais voltados para uma coisa muito moderna, onde você vai... Eu, particularmente, acho que você tem que pôr a cabeça para funcionar. E quando você se desliga da cabeça para entrar dentro de um mundo digital, você perde seu pensamento crítico. Você perde a capacidade de ser criativo, você perde uma série de coisas porque alguém, seja uma inteligência artificial ou não, está fazendo por você. Então, eu particularmente acho que a gente tem que trabalhar mais esse processo criativo manual, colocar mais a nossa cabeça em funcionamento, e aí quando você estiver, né, dentro de um sistema, até você usa inteligência artificial, o que quiser. Não fazer a pessoa pensar por você. Porque... GPT, como se... Vocês viram agora que lançaram... Vai fazer tudo, é incrível. Não, lançaram uma... Mas aí eu paro de fazer. E a sua cabeça não pensa. Mas agora lançaram tipo uma plataforma como se fosse um chat GPT de fazer roupa mesmo. Então, de criar uma coleção. Tem algumas coisas que eu acho importante a gente citar aqui, que a inteligência artificial ou essas coisas digitais ajudariam muito na economia circular. Por exemplo, tem uma marca da Dinamarca, eu não vou lembrar o nome, que ela fazia roupa só digital para influencers. Então, por exemplo, você tira uma foto, num lugar, do jeito que você quer tirar, você entra no site, compra a roupa digital, ela não existe, e o design gráfico, junto com o design de moda, vestem a fotografia que você mandou e devolvem e vendem a fotografia. A roupa física não existe. Mas, se você utilizar essa parte digital, que algumas empresas estão fazendo, para lançar aquele produto e ver a aceitação daquele produto antes de você fazer um estoque sem saber o quanto você vai vender, você já reduz a quantidade de sobras, né? E tem um outro tipo de negócio, venda sob demanda. Você apresenta o produto e vende aquilo que foi comprado de verdade. Então, e aí nesse sentido, a inteligência artificial pode ajudar. Por quê? Ela pode gerar a imagem daquela roupa totalmente artificial, colocar como se fosse um lookbook ou coisa do gênero, e a partir da demanda, sim, as pessoas comprarem. E aí você evita criações de estoques altos para depois ficar aquilo ali, né? E é onde começa a ter problema. Nesse sentido, a gente pode usar a própria inteligência artificial de forma inteligente. Bom, e agora a gente vai ter que finalizar. Tá. E eu tenho uma pergunta que eu já estava dando spoiler no começo ainda da entrevista. Eu queria saber, se você pudesse reviver alguma tendência, qual você traria para os dias de hoje? Olha, eu particularmente eu não me apego muito ao passado. Passou. E às vezes o que acontece? Você nem precisa ter essa coisa que de repente a moda ela é cíclica, né? Quando você vê, aí está de volta aquilo que você nem estava lembrando que existia mais e tal. Mas eu acho que, eu vou pegar por um período, né, da moda, e não tem a ver com a roupa especificamente, mas eu gostaria que tivesse a volta dos anos loucos.
onde as pessoas, depois da Primeira Guerra Mundial, elas viviam loucamente fazendo festas e coisas do gênero Uma para... coisa meio grunge ou não? Não, era uma roupa meio, tipo... esqueci o nome agora, mas era quando a roupa subiu de comprimento, as mulheres mudaram realmente a coisa. É a melindrosa, né? Sei, Chamava amo, melindrosa. Anos 20. Anos 20. Não, anos 20. Aí eu amo. eu acho que assim, não só voltar à roupa dos anos 20, mas um pouco do comportamento dessa Mentalidade. Coisa é, mais... livre é um pouco, livre de ser, sem julgamento, É. né? Essa coisa. um pouco dessa diversão mais menos Travada. pesada, né? E mais assim, solta com música, dança. Não é que não tenha hoje, mas eu acho que às vezes é muito Total. difícil, né, de você se desligar de tantas coisas e embarcar numa aventura dessa. Inclusive aí a roupa fazia todo sentido com os adereços e tudo mais. Era era uma mudança de paradigma feminino nos anos 20. Total. É Demais, isso. amei. Ah, foi muito bom. Foi muito Eu que agradeço o convite, meninas. Adorei. Feliz que você topou participar com a De gente. novo. É óbvio, vamos ter vários episódios aí, várias oportunidades. Adorei o convite. Contem comigo. Obrigada. Espero que tenham gostado de mais um episódio de Pode ser moda. Pode Ser Tudo. E acompanhem a gente nas redes sociais para mais um episódio. É isso.